Olá, a apresentação de hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguagem Prolog. Então a linguagem Prolog é uma linguagem que é abreviado, né, de programação lógica. É uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de programação em lógica matemática. É uma linguagem de uso geral que é especificamente associada com a inteligência artificial e com a linguística computacional. Pensando nisso, eu vou fazer uma apresentação demonstrando como que funciona o Prolog e aí dando um exemplo prático de como nós podemos estar trabalhando com essa linguagem. Então, para começar, eu coloquei um exemplo aqui na tela de uma árvore, né? Contando aí os membros de uma família, para que fique mais fácil a gente citar o exemplo. Então, inicialmente aqui, eu preciso falar que a linguagem Prolog, por trabalhar com lógica matemática, a gente precisa fornecer alguns dados, e esses dados a gente chama de base. Essa base tem que ser composta também de algumas regras. E dentro dessa base nós também temos os fatos. Bom, eu já explico detalhadamente esses conceitos. Inicialmente, a gente precisa saber somente que a linguagem Prolog ela é composta aí de uma base, e essa base tem fatos e regras. Então, no exemplo aqui, eu pensei numa família que tivesse o Antônio casado com a Emília, né? Na verdade, não necessariamente casado, né, até para ficar claro, tá? O Antônio e a Emília, eles possuem 2 filhos, tá? Mas não necessariamente isso quer dizer que eles são casados, fique claro isso. Então, o Antônio, junto com a Emília, gerou a Érica, e o Antônio, junto com a Emília, também gerou o Fábio. E aí, nós temos aqui o Fábio, junto com a Suzy, gerou a Marília. A Penha, junto com o Roberto, gerou a Suzy. O Roberto, junto com a Cacilda, gerou a Catarina. E a Cacilda, junto com o Joaquim, gerou o João. Então, nós temos aqui esse tipo de relacionamento. É um relacionamento de famílias mesmo. Inclusive aqui, nós temos o Roberto, por exemplo, que com a Penha tem uma filha, a Suzy. E temos o Roberto com a Cacilda, que tem a Catarina como filha. E a Cacilda com o Joaquim tem o João. Então, é interessante que essa imagem fique na mente de vocês, que posteriormente vocês voltem o vídeo para poder rever essa imagem, ou que vocês tirem uma foto agora para poder fazer o acompanhamento durante o processo. Né? Tire uma foto ou transcreva essa ideia aqui. Mas vamos lá. Então, inicialmente, o que eu quero descobrir com a base? Eu quero descobrir quem é pai, quem é mãe, quem é avó, quem é irmão ou filho de quem. Eu poderia estabelecer aqui outros critérios, mas inicialmente eu estou estabelecendo esses, né? São as informações que eu quero descobrir. E para eu descobrir essas informações, eu preciso detalhar dentro da minha base quem gerou quem, né? E junto a isso, eu preciso também saber qual o gênero de cada pessoa. Com base nessas duas informações, né, que são fatos, tá? Esses fatos eu crio regras. Então, essas regras, juntamente com os fatos, vão me permitir chegar à conclusão de quem é pai de quem é mãe de quem é avô, quem é irmão ou filho de quem. Assim como eu poderia chegar a outras conclusões também, desde que eu alimentasse a nossa base aqui com esses fatos e regras. Então, dando continuidade, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é transcrever a nossa base. Então, eu já criei aqui um arquivo, né, o Prolog nos pede que o arquivo tenha a extensão PL, tá? Eu coloquei o nome do arquivo aqui como basefamilia.pl. Eu vou estar trabalhando nessa videoaula utilizando o prompt, né, utilizando lá o console, tá? Mas o terminal, né? Mas vocês poderiam estar utilizando esse mesmo exemplo
em algum outro tipo de ferramenta, né, que trabalha aí com programação lógica, inclusive uma ferramenta com interface, né, que ficasse um pouco mais amigável, digamos assim. Como a proposta aqui é simplesmente mostrar como que funciona o Prolog no terminal, né, especificamente, eu vou dar sequência, mas fique tranquilo que a base é a mesma, tá? A base, os fatos, as regras vão funcionar em outros tipos. Então, se você pegar a ideia, você consegue depois transcrever isso para qualquer outro tipo de Prolog. Talvez seja necessário fazer um ou outro ajuste, mas de modo geral a ideia vai ser a mesma. Então, para começar aqui, eu vou criar os fatos. Então é importante nesse momento que você volte o vídeo, né, e veja como que nós fizemos a modelagem, né, da família, quem gerou quem é pai de quem, enfim. Volte naquela imagem que tem a árvore com os membros da família para que fique mais fácil o entendimento. Eu vou dar sequência aqui, então nós temos os fatos gerados aqui, tá, da primeira geração. Na verdade eu não vou nem separar, vou deixar todos os fatos juntos, só vou separar os fatos de gênero. Então eu vou colocar aqui fatos de geração. Então eu sei que gerou Antônio, Érica. Então, uma observação aqui importante. Eu preciso entender que a linguagem Prolog nos estabelece algumas regras. Então, a primeira delas é que o símbolo de porcentagem representa como se fosse um comentário. Então, tudo que eu coloco depois da porcentagem é um comentário. Eu preciso sempre ao final de cada linha, de cada ação, melhor dizendo, não de cada linha, no final de cada ação, colocar um ponto. Isso indica que eu finalizei ali um fato ou uma regra. E aqui, qual a leitura que eu tenho que fazer? Esse gerou é o que nós chamamos de predicado. Esse gerou, o termo técnico, seria predicado. E aqui dentro nós temos o que a gente chama de átomos. Então, os átomos estão dentro do predicado. Tá? E essa linha toda aqui seria o fato. Então, recapitulando, a linha toda é o fato. Aqui no início nós temos o predicado, aqui nós temos os átomos. Então, a leitura que eu faço desse fato é o seguinte: Antônio gerou Érica, certo? Assim como o próximo fato que eu vou criar vai ser Emília gerou Érica, seguindo o nosso exemplo. E aí eu vou criar os demais. Então, vou dar sequência aqui. O Antônio, ele também gerou o Fábio. Aí eu sei que a Emília também gerou o Fábio. Aí eu sei que a Penha gerou a Suzy. Eu sei também que o Roberto gerou a Suzy. Eu sei também que o Roberto gerou a Catarina. A Cacilda gerou a Catarina. A Cacilda gerou o João. O Joaquim gerou o João. O Fábio gerou a Marília. E também eu sei que a Suzy gerou a Marília. Então, seguindo o nosso raciocínio,
nós temos aqui essa modelagem, tá? O Antônio, quem ele gerou, a Emília, quem ela gerou, a Penha, quem gerou, o Roberto e assim por diante, ok? Então, a gente já cumpre um dos requisitos, que é quem gerou quem. Nós já montamos essa base, certo? Agora, nós vamos montar a questão do gênero, que a gente não montou. Ah, qual a importância do gênero? Porque para eu saber se uma pessoa é pai da outra ou mãe, eu preciso saber o gênero, nesse caso. Então, voltando aqui, nós temos os fatos de gênero. Então, nós temos aqui feminino, os gêneros trabalhados serão feminino e masculino. Então, eu vou colocar quem pertence ao gênero feminino. E depois farei o mesmo com o gênero masculino. Então, vamos lá. Feminino, a Emília, a Penha, a Cacilda, a Érica, a Suzy, a Catarina, a Marília. Agora eu acho que os femininos acabaram. Agora eu começo o masculino. Então, no masculino nós temos o Antônio, o Roberto, o Joaquim, o Fábio e o João. Então, só para conferir aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres e 1, 2, 3, 4, 5 homens. Então, são 7 mulheres e 5 homens. 7 e 5 homens. Correto. Então, quando eu falei lá no nosso exemplo que eu precisava gerar, né, criar os fatos de quem gerou quem e qual gênero, eu já fiz. Agora eu preciso estabelecer aqui as regras. Então, nós vamos fazer agora as regras da nossa base. Então, as regras que nós teremos aqui são as seguintes. Eu preciso definir aqui, regras. Então, eu vou criar uma primeira regra, que seria o seguinte: X é filho de Y. É uma pergunta, né, que eu almejo responder. Então, vamos lá. Criando um novo conceito, aqui eu coloquei os átomos sempre em minúsculo. Então, esse é o objetivo. Eu preciso colocar os átomos em minúsculo. E variável eu coloco em maiúsculo. Então, já é um novo conceito aí que vocês estão aprendendo. Então, isso daqui é simplesmente um comentário, não está fazendo ação nenhuma. É só para eu lembrar que essa regra minha é para eu descobrir se X é filho de Y. E para isso, eu vou criar um predicado, vou criar um fato, né, colocando o predicado filho, onde eu irei perguntar: filho, X é filho de Y, isso implica que, aí vou colocar na linha de baixo para ficar seguindo aí as boas práticas, Y gerou X. Então, só para explicar essa regra, toda vez que eu pergunto X é filho de Y, então ó, X é filho de Y, para que isso aconteça, para que isso seja verdade, porque a linguagem Prolog, ela sempre te dá como resposta, por ser uma lógica matemática, verdadeiro ou falso. Então, X é filho de Y. Isso implica que Y tem que ter gerado X. Então, é uma questão até um pouco óbvia, né? Então, para eu saber se X é filho de Y tem que ter gerado X. Então, essa foi a primeira regra.
Agora eu vou criar uma nova regra que vai ser x é mãe de y. Então, uma outra perguntinha, aqui também só o comentário. Aí vou criar o fato, mãe, né, x é mãe de y. Isso implica que... Aí vai seguir um pouco da regra de cima, então, y tem que ter gerado x. Então, ó, x é mãe de y. Então, para x ser mãe de y tem que ter gerado x. É o primeiro objetivo. Só que quando eu faço isso, eu tanto posso ter o pai quanto a mãe. Tanto o pai quanto a mãe geraram o x. Então, eu preciso colocar uma nova regra. Então, a vírgula aqui no nosso caso representa a condição e. Então, olha, para x ser mãe de y tem que ter gerado x e... Aí eu coloco uma nova regra, que é o y tem que ser feminino. Então, além de ter gerado x, ela tem que ser feminino. Isso vai indicar que é mãe. E para o caso do pai, é a mesma coisa. Só vai mudar ali. Então, x é pai de y, então vou criar aqui o fato, pai. Então, x é pai de y, ele tem que ter gerado o x, mas ele tem que ser do gênero masculino. Então, aqui a gente já consegue também trabalhar essa linha, né? Então, x é pai de y, isso implica que y tem que ter gerado x e y tem que ser masculino. Então, dando continuidade, eu vou fazer agora para a avó. Então, a pergunta vai ser, x é avô ou avó, né? Ou avó de y. Aqui eu nem coloquei acento, mas costume de programação. Tá? Mas o que não pode ter acento é essa parte de baixo. Os comentários a gente pode colocar. Então, x é avó ou avô de y. Então, aqui não vai me interessar saber se é avô ou avó, né? Seria fácil descobrir isso, mas não é o objetivo aqui, que eu quero simplesmente saber se é avô ou avó, mas não vou fazer distinção de gênero. Então, para eu saber se x é avó de y, eu tenho que fazer o seguinte teste. Na verdade, aqui eu não vou nem usar y, eu vou usar o z. Então, para saber se x é avó de z, isso implica que o x tem que ter gerado o y e o y tem que ter gerado o z. Ou seja, x é avó ou avô de y. Então, o x tem que ter gerado o z, não importa quem foi, né, mas o x teve um filho, tá? Esse filho, aqui eu estou denominando de y, então o x teve um filho que é o y, e esse y gerou o z. Então, isso quer dizer que o z é neto de x. Tá? Essa é a lógica, sempre seguindo aí a lógica matemática. Então, agora eu vou colocar o seguinte, x é irmão. Então, os exemplos estão ficando mais complexos, né? Esse é o objetivo. Então, eu pergunto, x é irmão de y, e aqui eu vou colocar o seguinte, independente de ser do mesmo pai ou mãe. Por quê? Do mesmo pai e da mesma mãe é fácil, né? A gente colocaria a regra ali, que perguntando se quem gerou x também gerou... quem gerou x também teve outra pessoa que gerou o y. Então, ali eu poderia criar uma regra para saber se eles são casados ou se foi o mesmo pai, enfim. Mas o objetivo aqui é ser alguma coisa mais ampla. Criar uma regra até mais complexa do que se descobrir ali se é do mesmo pai e da mesma mãe. Então, aqui eu vou criar uma regra trabalhando com o operador lógico ou, que nós não vimos ainda. Então, eu vou colocar aqui, irmão. Opa, esqueci de colocar os átomos aqui. Então, x e y, eu vou passar dois valores, e a minha pergunta vai ser, x é irmão de y?
Para isso ser verdade, isso implica que... Aí vou abrir aqui parênteses, porque eu preciso de duas condições. Então, eu preciso que Z seja pai de X e que Z seja pai de Y. Então, essa é a primeira condição. Ou, né, ponto e vírgula que representa ou, eu preciso que a mãe de X também seja mãe de Y. Então, veja, para eu descobrir se duas pessoas são irmãos, né, como eu falei, independente de ser do mesmo pai e da mesma mãe. Então, ele tem que ser somente irmão, ou por parte de pai, ou por parte de mãe, ou por parte dos dois, né? Não teria importância. Então, eu quis fazer uma regra bem ampla. Então, repare, se eu quero saber que X é irmão de Y, isso implica que Z tem que ser pai de X, ao mesmo tempo, ó, e Z também tem que ser pai de Y. Ou W tem que ser mãe de X e W tem que ser mãe de Y. Certo? Essa é a regra. Então, voltando aqui, seria automaticamente eu perguntar o seguinte. Para eu descobrir, por exemplo, que Suzy... Porque aqui fica fácil. Aqui eu tenho dois irmãos que são filhos dos mesmos pais, né? Então, ficaria fácil. Agora aqui eu tenho, por exemplo, a Suzy, que acaba sendo irmã de Catarina, mas por parte de quem? De pai. Assim como Catarina é irmã de João por parte de mãe. Então, ali, na nossa regra, teria que ser o quê? Eles teriam que ter o pai, né? No caso aqui, o Roberto. Ele teria que ser pai de Suzy e pai de Catarina, ou, para ser irmão também, teria que ser irmão por parte de mãe. Ou seja, a mãe de Catarina também tem que ser mãe de João. Então, essa foi a regra que nós criamos ali. Voltar lá. Então, aqui, essa regra já contempla a questão dos irmãos. Agora, vamos para a prática. Então, salvei aqui. Agora, eu vou para o terminal. Então, aqui no terminal, eu já tenho a minha base. Tá? A minha base está dentro aqui da pasta Prolog. Já vou acessar essa pasta. E dentro aqui de Prolog eu tenho a pasta Bases. Então, eu tenho aqui a base que nós criamos, essa base família. Então, para a gente poder fazer a chamada nessa base, a gente vai digitar o seguinte. Eu já tenho aqui a instalação do Prolog. Vou deixar nos comentários do vídeo o local, né, a página para vocês fazerem a instalação, caso vocês não saibam. Então, vou deixar o link, né, da instalação na página, nos comentários aqui deste vídeo. Mas vamos lá, já considerando aqui que o de vocês aí já está instalado. Então, eu vou chamar o SWIPL. Se eu simplesmente chamo o SWIPL, ele já abre para mim o Prolog. Então, aqui dentro do Prolog, eu poderia já fazer a chamada da minha base da seguinte forma, colocando aqui o nome da minha base, que no caso é base _ família.pl. Deu um erro aqui. Isso. Base _ família. Acabei colocando PL ali, não teria necessidade. Então, aqui eu já posso fazer um teste. Então, vou colocar, por exemplo, o gerou e vou perguntar quem gerou Marília, por exemplo. Então, sempre lembrar de colocar o ponto no final. Então, ele já faz ali, ó, quem gerou Marília, Fábio. Então, se eu aperto o ponto e vírgula, ele continua me mostrando outras opções, né? Então, ele já mostrou ali que X pode tanto ser Fábio ou, né, pode ser Suzy, porque os dois geraram. Bom, como o intuito aqui é compilar a base antes de executar, eu vou
sair da base com Ctrl D, tá? E vou fazer a execução da nossa base aqui novamente. Então, eu acessei, só recapitulando, com SWIPL, acessei a base e lá dentro eu informei o nome da minha base. Agora não, agora eu vou compilar a minha base antes para saber se tem algum erro. Automaticamente não tem, porque eu já rodei a base lá dentro e funcionou. Mas é interessante a gente sempre compilar. Então o comando para compilar é o swipl -o, um alias, tá? Que eu vou colocar aqui exemplo, mas poderia ser qualquer nome, um apelido aí para a gente poder estar rodando a nossa base, -c e o nome da nossa base. Que no caso aqui é base família.pl, aqui eu tenho que colocar o .pl. Interessante que se essa base estiver dentro de um diretório diferente do que você está executando, aqui é importante colocar o caminho completo. Então, por exemplo, /home, no meu caso aqui, /Flávio, pasta pessoal, enfim. No meu caso aqui está na mesma base, eu vou deixar simplesmente o nome do arquivo. Tá? Então, ó, ele compilou, se desse algum tipo de erro, ele mostraria. A gente pode simular um erro aqui para ver se ele demonstra, né? Então vamos fazer uma troca aqui. Eu vou colocar, por exemplo, em feminino, eu vou colocar um Z. Então o Z não está sendo referenciado aqui dentro, então como que eu posso perguntar se Z é feminino? Então fiz a alteração. E aí ele já me dá aqui, ó, um erro, né? Uma chamada dizendo que lá na linha 35 eu tenho um erro nesse identificador Z. Então, se a gente voltar lá, a gente percebe que na regra da linha 35, nós temos aqui esse erro. Enfim, vamos dar sequência. Então, a gente não quer que dê erro. Então, aqui a gente já fez a compilação da nossa base. E agora a gente faz a execução. A execução é basicamente ponto barra e o nome do alias que a gente deu, que nesse caso é exemplo. Então, com isso, meu código abre. Então, agora a gente pode fazer alguns testes. Então, é importante a gente ter em mente que nós fizemos agora, construímos a nossa base, né, com todas essas regras. E aí, eu vou fazer aqui alguns testes e depois você pode voltar o vídeo para poder verificar os fatos e as regras que nós criamos. Mas vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta, que é: quem gerou quem? Então eu quero saber todo mundo que gerou alguém. Então ele falou, olha, o Antônio gerou a Érica, aí ponto e vírgula, tá, perto para poder dar continuidade. Ou a Emília gerou a Érica, ou o Antônio gerou o Fábio, ou a Emília gerou o Fábio, ou a Penha gerou a Suzy, ou o Roberto gerou a Suzy, ou o Roberto gerou a Catarina, ou a Cacilda gerou a Catarina, ou a Cacilda gerou o João, ou o Joaquim gerou o João, ou o Fábio gerou a Marília, ou a Suzy gerou a Marília. E acabou. Então, quando eu coloco simplesmente o gerou XY, ele já me mostra todo mundo. Se eu colocar aqui, por exemplo, quem gerou Marília, né? Então, ó, X gerou Marília, mas quem é esse X? Eu rodo meu código, ele fala, olha, Fábio ou a Suzy. Então, os dois geraram a Marília. Vai depender aí do que eu quero. Então, vamos supor que se eu quisesse aqui saber quem foi a pessoa que gerou a Marília, mas eu quisesse que essa pessoa fosse do sexo masculino, eu iria colocar aqui, olha, eu quero saber quem gerou a Marília, porém esse X que gerou a Marília tem que ser do sexo masculino. Então, quando eu faço a execução, ele me mostra o Fábio. Então, ele já não me mostra mais a Suzy. Esse falso é para dizer que não tem mais ninguém, né? Porque eu pedi o ou ali, ele pegou e falou que é falso, não tem mais ninguém além do Fábio, correto? Então, eu poderia também fazer esse mesmo exemplo acima, utilizando o pai, já que a gente já criou essa regra lá dentro. Então, eu coloco o pai da Marília, quem é? Pai da Marília, X. Deixa eu só verificar aqui. Ó, aqui está incorreto a regra,
Então foi bom até esse erro acontecer. É um erro na elaboração das regras e não um erro de sintaxe. Então quando eu executei aqui, por exemplo, quem é o pai da Marília, não trouxe. Por quê? Porque aqui ele me diz que o pai da o pai de y, né, x é pai de y, isso implica que y tem que ter gerado x. Então, aqui está invertido, né? Então, quem tem que ter gerado foi o x, tem que ter gerado o y, ok? Então, para x ser pai de y, x tem que ter gerado y, e x tem que ser do sexo masculino. Assim como a mãe é a mesma coisa. Para a mãe ter gerado x, né, ser mãe de y, x tem que ter gerado y, e x tem que ser do sexo feminino. Então agora sim, acertamos as regras aqui. Então voltando lá, eu preciso sair do código para fazer a compilação de novo. Então compilei o código e vou executar. Então agora eu faço a pergunta: quem é o pai de Marília? Agora sim, ele me traz o Fábio. Então deu a resposta correta pra gente. Assim como eu poderia perguntar quem é a mãe de Marília. Trouxe a Suzy. Bom, continuando, eu poderia perguntar, eu quero saber, por exemplo, a questão do avô, né, do avô e da avó. Então eu poderia colocar x gerou y. Então eu quero o x que gerou y, mas esse y tem que ter gerado a Marília. Então, começando aqui de trás para frente, eu vou chamar o gerou y Marília. Ele vai trazer para mim quem gerou Marília. A gente já viu que pode ser tanto o Fábio quanto a Suzy. E aí eu pergunto quem gerou o Fábio e quem gerou a Suzy. Então a ideia aqui é que ele traga para mim os nomes, né, de quem gerou tanto a Suzy quanto o Fábio. Então ele já me trouxe, no primeiro questionamento, que o Antônio gerou o Fábio, ponto e vírgula ele já vai me mostrando que a Emília gerou o Fábio. Então é como se fossem os avós aqui, né? Tanto Antônio quanto Emília são avós de Marília por parte de Fábio. E a Penha e o Roberto são avós de Marília por parte da Suzy. Então eu poderia também, ao invés de criar essa regra complexa aqui, como nós já criamos essa regra interna, eu poderia simplesmente perguntar, lembrando que variável é sempre maiúsculo, né? Então eu poderia simplesmente perguntar, quem é a avó de Marília? Ele traz para mim que é o Antônio, a Emília, a Penha e o Roberto. Então ele já omitiu aqui para mim a questão do por parte de quem que é. Por quê? Porque eu já criei a regra lá dentro internamente. Eu poderia fazer também uma outra aqui, que é a questão do filho. Então, se eu perguntar quem é filho de quem, ele vai trazer para mim a relação de todo mundo que é filho de alguém. Tipo a que nós fizemos no início para saber quem gerou quem. Mas eu vou fazer um pouco mais fechada a pergunta. Eu vou perguntar aqui quem é filho, né? X é filho de Roberto, mas quem é esse X? Então ele fala comigo, olha, a Suzy e a Catarina. Então se a gente voltar lá no nosso mapinha aqui das famílias, a gente descobre que filhos de Roberto são justamente a Suzy e a Catarina. Vou colocar aqui no fundo. Aí continuando, eu poderia agora perguntar a questão do irmão. Então eu poderia perguntar, quem é irmão de quem? Ele também iria trazer para mim todos os irmãos aí da relação. Então, ele iria trazer a Érica, que teria como irmão ali o Fábio, enfim, ele iria passar por todos. Não é o objetivo aqui, eu vou encerrar, tá, a questão e vou colocar uma pergunta mais fechada. Eu vou colocar, por exemplo, Fábio é irmão de quem? Então esse Y aqui meu é quem?
Lembrando que x e y que eu estou usando poderia ser qualquer variável, tá? Eu estou usando x e y por uma questão mesmo de praticidade, mas poderia ser qualquer variável. Então aqui eu estou perguntando, Fábio é irmão de quem? Então trouxe para mim aqui Érica, né, irmã de Fábio, e Érica é irmã de Fábio. Então acabou trazendo para mim aqui até duas vezes, porque os dois se relacionam ali por questão de pai e mãe, né? Então eles são irmãos, como trouxe duas vezes aqui, justamente pela questão dos dois serem filhos do mesmo pai. Então vou fazer uma outra pergunta. Filhos do mesmo pai e mesma mãe. Então, dando continuidade, eu poderia agora fazer o teste para saber, por exemplo, se o Fábio é irmão da Érica. Então ele me trouxe aqui a resposta true, né? Ou seja, eles são irmãos. Mas vamos lá. Eu poderia perguntar uma coisa mais complexa, por exemplo, o Fábio é irmão da Suzy? A gente sabe que não, porque eles são inclusive casados, né? Inclusive geraram a Marília. Então, eles não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. Então eu vou perguntar aqui. O Fábio é irmão da Suzy? Então ele gerou para mim falso, ou seja, não são. Agora eu quero saber quais são os irmãos da Suzy. Então os irmãos da Suzy são a Catarina, nesse caso, né? E depois eu vou perguntar quem são os irmãos da Catarina. Então tem que ser tanto a Suzy quanto o João. Então aqui vai ser quais são os irmãos da Suzy. Então ele trouxe aqui pra gente que a Suzy é irmã da Catarina. E eu posso fazer a pergunta aqui também, se a Suzy, no caso, quem são os irmãos da Catarina? Então, a Suzy, irmã da Catarina, e o João. Então, ele trouxe aqui pra gente, esses são os irmãos da Catarina. Ele acaba repetindo, porque quando é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ele acaba considerando aqui na nossa regra, né? Eu não coloquei para tratar isso, então simplesmente queria descobrir quem são os pais, então quem são os irmãos, né? Desculpa, dependente de ser dos mesmos pais e das mesmas mães. Então ele trouxe aqui por conta da condição ou, né? Que pode ser tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então acaba que ele encontra a mesma regra aqui duas vezes. Então ele acaba fazendo a impressão desse valor quando ele acha uma pessoa, né, que é do mesmo pai ou da mesma mãe. Por isso que ele repetiu aqui no caso a Catarina, como ele poderia repetir a Suzy daqui de cima. Tá? Mas o importante é a gente entender que os irmãos da Catarina são a Suzy e o João. E a gente descarta aqui a própria Catarina. Correto? Só por uma questão mesmo de dizer que a Suzy é irmã da Catarina e a Catarina é irmã do João. Só para seguir o raciocínio lógico. Bom, e é isso. Com isso a gente encerra aqui. Essa videoaula acabou ficando um pouco extensa, mais do que eu havia planejado, mas porque eu queria explicar detalhadamente esses processos. Um item importante a deixar claro, se eu faço uma pergunta do tipo, deixa eu olhar aqui para a base, para o nosso escopo aqui. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse descobrir sei lá, vamos colocar, se João, por exemplo, tem um filho, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui o seguinte. Se eu coloco o seguinte aqui, João gerou Pedro, então ele me traz false. Esse false, só para ficar claro, não necessariamente quer dizer que o João não gerou Pedro, mas esse falso é para dizer que na base do prologue, a base que nós construímos, não tem regras e fatos que nos dê uma prova de que isso aí seja verdade. Então é sempre bom deixar claro que o fato de não de trazer resposta falsa não quer dizer que
o Pedro não é filho do João, né? Ou o João não gerou o Pedro, correto? Assim como eu poderia, por exemplo, ter omitido algum fato aqui. Vamos supor, eu poderia ter colocado aqui que a Emília não gerou o Fábio. Então, se eu colocasse, por exemplo, esse argumento aqui na nossa base, eu vou tirar aqui que a Emília não gerou o Fábio. Eu vou comentar até essa linha. Então, comentei a linha. Vou sair da base aqui, vou compilar de novo. Vou rodar a base e vou perguntar. Emília gerou o Fábio? Então ele trouxe para mim false. Mas por que ele trouxe false? Porque não tem esse argumento, né? No caso não tem esse fato que comprove isso, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, que foi a Emília que gerou o Fábio. Porém na base não tem esse argumento. Então é só a gente, só voltando aqui. E aí eu poderia, tem que compilar de novo. Compilei, rodei o código, faço novamente a pergunta. Emília gerou o Fábio? Aí ele traz true. Ou seja, a nossa base agora já dá argumentos de que isso é verdade. E a gente agora encerra por aqui. Até a próxima.